Nossa, eu esqueci completamente da gravação. Esqueci. Boa. Eu ia andar de bike, só que eu acordei 7h30 e tava caindo o mundo. Eu falei, não vai acontecer. Aí voltei a dormir tranquilo, como quem não queria nada, e falei, é isso que eu tenho pra minha manhã. Não tem mais nada de importante. Pô, ainda tem 2 horinhas aqui pra gente dar uma moral aqui no Não. Twitch. Deixa eu botar aqui no Twitter. Tá passando a Maria Braga ou Fátima essa hora? Essa hora acho que já é Fátima. Jogando agora na Globo. O que foi, Galeano? Mas você. Olha aí. Cadê a audiência aumentando agora? Hein? Hein? Tem 54 trilhões de pessoas assistindo. O que você A quer Cher tá falar, Galeano? explodindo. O que você quer dizer sobre a Espanha de 2014, Galeano? Vai ficar aqui durante a live. Vai participar junto comigo. Acho muito pertinente. Vou tirar um print, peraí. Eu vou tirar só meu porque tá difícil aqui a situação. Pronto, vai embora, Galeano. Mandar aí hoje você manda no. Parada aí. Ai, Galeano, para. Eu Acho esqueci que de botar o nome do episódio no Twitch. na Twitch? Eu botei, pô. Não, o Grande Certames. Ah, é Eu não verdade. botei aqui no Twitch. Ah, tudo bem. Andei. Andei no outro. Live dos idosos. Porra, na pelada do caceta, a última mensagem é ontem, divulgação do armário, e agora a nova mensagem, divulgação do armário de novo. É isso mesmo. Cara, eu fico pensando no episódio que a gente gravou ano passado, cara, que a gente podia ter feito live. Nossa senhora. O estouro que ia ser com Simas, com Hélio, os Pois da é. Copa. Hoje, normalmente a gente toma um suquinho na live, hoje é cafezinho, né? Eu tô só Apesar do o Escobar não estar aqui presente, a gente vai tomando um a cafezinho. gente foi permitido pelo Escobar de fazer café. É, ele legalizou a gente tomar esse cafezinho. Ai, ai. Bom, já mandamos grupo. Cara, sabe o que eu tava pensando? Quer que me segue no Instagram? Eu tenho meu contato no WhatsApp. A gente podia chamar pra uma dedanha. Os caras, o do Hermes e Renato, cara. O Felipe e o Adriano Silva me seguem. Podemos. O Franco Fante Boça? me segue. Podemos. É o Bolsa, o Joselito e o Franco Fante. Dá pra conversar com os três, cara. Será que eles entrariam no esquema? De a dedanha? Eles são idosos. Porra! Já fico pensando sempre se o cara vai entrar no esquema. Pô, não tenho dúvida nenhuma. Aí, vamos começar? Vamos.
Simbora. Sim, começando agora, direto dos estúdios virtuais, Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Se no último episódio a gente deu continuidade a uma série já iniciada por aqui, hoje a gente vai fazer a mesma coisa, mas dessa vez vai ser um programa que já é conhecido pela população. O povo já comenta nas ruas, nas padarias, pergunta quando a gente sai para comprar bens essenciais, porque é só assim que a gente sai na rua, quando vai voltar. Mas agora é o momento de retomar a série Grande Certame Vergonhas. A gente já falou do Flamengo e América em 2008, do Corinthians e Tolima em 2011. De certa forma, a gente fez essa série também quando falou do 7-1, que é a maior vergonha que temos, mas dessa vez, oficialmente na série, vamos falar pela primeira vez de vergonhas em Copa do Mundo. Nesse século, todos os campeões da competição foram eliminados de maneira acachapante na primeira fase da edição seguinte, com exceção do Brasil em 2006, que conseguiu chegar nas quartas para ser eliminado pela França. Que a gente vai fazer 2 programas, é isso mesmo que você ouviu, 2 episódios para falar de França em 2002, Itália em 2010, Espanha em 2014 e Alemanha em 2018. E os 2 programas vão ter a mesma introdução, não sei nem qual que você está ouvindo agora, depois você pensa nisso. Faz assim, ó. Esse aqui é o programa sobre. Calma, quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Não sei quem é que tá Calma, falando. deixa um. Mas quem é essa pessoa que está É a falando? voz do Google, cara. Ah, tá bom. É a sua consciência. Meu nome é Gustavo Angelés, eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, bom dia. Hoje, excepcionalmente de manhã, com um cafezinho na mão, apesar da ausência do Escobar nesse momento. Eu acho que eu quero começar a minha introdução para o episódio deixando o espacinho para você botar na edição. Ó. Este episódio é sobre. Eu não vou Aí fazer bota a voz do Google, né? Itália e Espanha. É. Então, vamos falar. Cara, a gente estava bolando pauta, né? A gente estava pensando aqui o que a gente poderia falar nos episódios, o que a gente poderia trazer à tona, a denúncia que a gente poderia fazer aqui na Armário da Bola, e a gente se deu conta que no século XXI, esse é um número alarmante, né, cara? Um número alarmante. Século XXI, simplesmente todos os campeões anteriores foram eliminados na fase de grupos da Copa do Mundo, com exceção do Brasil em 2006. Então a gente parou para pensar, a gente puxou um retrospecto de cada um. A gente tem até alguns campeões aí, né? São diferentes perfis de times, né? A gente tem, por exemplo, a Itália em 2006, que foi campeã de uma forma bem mambembe, e em 2010 chegou pior ainda. Em compensação, a gente tem a França e a Espanha, que chegaram, respectivamente, em 2002 e 2014, depois de avassalarem tudo, né? E a gente vai vai lembrar as trajetórias desses times, como que chegaram nas Copas do Mundo, como que ganharam as Copas que ganharam e como que perderam as Copas que perderam. Vamos tentar apontar as razões aí. E se tudo der certo, vamos crucificar culpado. Esse episódio aqui é uma caça às bruxas. A gente quer. A ideia da série é essa. A gente quer aqui responsabilizar os responsáveis. É opinião definitiva sobre isso, né? A gente quer acabar com o assunto para que ninguém mais possa falar disso. E que os responsáveis sejam culpados e estrondados, e, né, de qualquer forma possível. E virem pediados nas ruas. Isso. Você é sobre isso, né? Geral de cancelamento. Exato. Você pode ajudar a gente seguindo o Armário da Bola nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar, como @Armário da Bola, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos fazendo conteúdo para o TikTok, quem diria? Aí os idosos se aventurando no mundo dos jovens. A gente está fazendo nossos top 3 que estão dando certo por lá. Se você tiver ideia, inclusive, fala com a gente. A gente vai também produzir outros tipos de conteúdo em breve. Você pode seguir a gente na Twitch, twitch.tv/Armário da Bola, onde gravamos ao vivo todos os nossos episódios, inclusive esses 2 estão sendo gravados ao vivo na Twitch, e para saber quando gravaremos, é só ficar atento nas nossas redes sociais que a gente informa por lá. Se você quiser ajudar ainda mais a gente, você pode entrar no nosso PicPay e fazer parte do nosso financiamento coletivo, picpay.me/Armário da Bola. A partir de R$5 você já ajuda a gente a manter o projeto e crescer, investir e fazer muita coisa. E vamos pro programa, que são 2 episódios e a gente não tem tempo a perder. Ai. Alergia da manhã.
O primeiro tema dessa série de 2 episódios, dentro da série Grande Sertão Vergonhas, é a França de 98 a 2002, né? Em 98 a gente até chegou a mencionar razoavelmente essa campanha quando a gente falou do Zidane, do nosso primeiro episódio da série 10, que é sobre o Zidane, lá atrás, que a gente falou dele, da carreira inteira do Zidane, a gente mencionou a Copa de 98, não entramos nos meandros específicos dessa competição e desse time, mas a gente deu uma mencionada sobre como foi uma seleção que chegou onde as maiores da França não tinham chegado, né? E chegou com uma impressão até de que era um time que dominaria o cenário durante muito tempo, porque era um time jovem, né? O Zidane ainda estava com... O Zidane tinha 20 e poucos anos, né? Quantos anos o Zidane tinha em 98? Pesquisando rapidinho aqui no Google. A gente chegou a comentar também no episódio que a gente falou da França de 2018, né? Tinha algumas semelhanças culturais com esse time, né? Um time formado por muitos filhos de imigrante, foi um time que representava a França de verdade, né? A gente tem até acho que foi para a Copa de 2006 que aconteceu isso. Eu coloquei aqui acho que eu coloquei aqui na pauta. Não cheguei a colocar não, porque, enfim, a gente não vai falar sobre a França de 2006, mas que teve polêmicas, né, do grandíssimo filho da puta, que é o Jean-Marie Le Pen, né, que é o político de extrema-direita anti-imigração francês. Ele chegou a criticar muito o time com muitos imigrantes, e teve uma frase do Thuram chegando a falar com ele que esse time aqui representa a França de verdade e não a França que esses caras querem que seja, né? Não é a França deles, uma França branquela e europeia só, não, é uma França que com muitos filhos de imigrantes, e de imigrantes, né, da América do Sul, da Oceania, de vários países da África, onde a França já tinha tido alguma presença, estava ali, né, até dentro da Europa mesmo, né, jogadores de ascendência do leste europeu, jogadores de ascendência ibérica, franceses bascos e tal. Uma seleção politicamente muito interessante, essa de 98, com muita qualidade de muitos estilos diferentes de futebol, né? E é uma história muito legal, cara. A gente tem que fazer um episódio futuramente sobre essa Copa do Mundo, porque é uma Copa do Mundo muito legal. O Zidane tinha 26 anos em 98 e era um time majoritariamente jovem, né? Tinha bastante jogadores jovens e dava uma impressão de que seria uma seleção que comandaria o cenário de seleções nos próximos anos, mas não foi o que a gente viu em 2002, né? Ganhou a Euro 2000 também, a Euro 2000, onde foi a Euro 2000? Bélgica e foi Benelux. Sem né? Lux, né? Porque não... Foda-se. No futebol, no Luxemburgo, é só o técnico, né? O Vanderlei é maior do que o país Luxemburgo. É verdade. Foi Bélgica e Holanda. Cara, assim, em 98, né, a França não era, assim, muita gente dizia que não era um time tão espetacular quanto a França da época do Platini, né, dos anos 80 ali. Era uma França que precisou se superar durante o campeonato, cresceu durante o campeonato, e aí teve um ápice justamente na final, né, que é indiscutível, né, o 3-0 contra o Brasil. É um dos maiores resultados da história do futebol, uma das maiores atuações da história da Copa do Mundo, tanto coletivo quanto individual, exatamente, né? Isso que eu ia falar. Coletivamente o time foi muito bem, individualmente o Zidane, cara, acabou com o Brasil, como também foi fazer em 2006, mas essa atuação em 98, ela é absurda, e já é ali a consagração no futebol de seleções do Zidane, né? Já é o grande momento dele ali, o momento que ele mostra o tipo de jogador que ele era, de chegar nesses grandes momentos e decidir. Cara, e ele ainda faria uma Copa melhor em 2006, né? Mais espetacular, mas assim, ali ele foi o campeão de uma forma, né, indiscutível e inapelável. O Galliano tá aí para que não deixe a gente mentir. E essa França, cara, ela chegou no auge primeiro na Copa do Mundo e não deixou cair, né? Isso aqui é muito, muito fantástico, né? Teve 2 anos depois a Euro, como a gente estava falando, a Bélgica e a Holanda. A Euro enfrentou... E o time amadureceu, né? O time amadureceu, na verdade. Na Euro, a França enfrentou na fase de grupos a República Tcheca, Dinamarca e Países Baixos, ganhou 2 jogos e perdeu 1. Na fase eliminatória, passou da Espanha por 2-1 nas quartas, de Portugal na semi por 2-1 também na prorrogação, e venceu em Roterdã
a Itália com o Golden do Trezeguet, né? Por 2-1, foi aí o Golden decidindo uma grande competição. O Garden do Belgradão tá até comentando aqui, ó. Tinha muitas reservas melhores do que os titulares. Vieira, Pires, Henry, Trezeguet. E justamente foi isso acontecendo, né? De 98 até 2002 foi um ciclo que a França teve muito jogador bom surgindo, né? O time foi amadurecendo. O técnico de 98, Aimé Jacquet, ele virou diretor da Federação Francesa. Quem entrou no lugar dele era o Roger Lemaire, que já tinha sido técnico da seleção militar. Era um técnico que já era assistente do Jacquet, então ele já conhecia ali os meandros do futebol de seleção, já conhecia a seleção francesa. Foi um cara que deixou o time mais fluido, deixou o time mais maduro. Caras que eram jovens em 98, o Henry, por exemplo, é um ótimo exemplo, um cara que em 2000 ele já tinha status de titular. O Trezeguet mesmo também, vários caras que já eram experientes em 98, estavam mais no auge ainda. A gente tem o caso, em 2000, né, na Euro, o Zidane tinha até tido uma temporada difícil na Juventus, ele tinha se machucado, mas o time tinha Barthez, Thuram, Lizarazu, Desailly, Laurent Blanc, que estava mais velho, mas foi eleito o melhor jogador da temporada quando ele estava na Inter. Deschamps estava um pouco mais velho também, mas estava indo jogar na Inglaterra ainda. O Vieira, que era, gênio no Arsenal. E assim, no caminho para a final, ganhou da Espanha, que tinha o Raul, ganhou do Portugal, que tinha o Figo, ganhou a Holanda até perdeu, né, mas já estava classificada. E a final foi muito emocionante, né? A Itália estava ganhando até os minutos finais. O Wiltord fez o gol aos 48, o Wiltord estava no Arsenal na época, fez o gol aos 48 do segundo tempo. Aí acabou moralmente com a Itália, né? A Itália não tinha nem moral mais, e aí na prorrogação, na época que tinha o famigerado Golden, o Trezeguet, mostrando aí, né, que é um cara que tinha amadurecido de 98 até coisa de 2 anos ali, um cara que já estava mais experiente, fez o Golden, fez o rei da mesa, né, quem fizer ganha, não tinha vai a 2, né, e aí a França foi campeã. E aí era um time que estava em constante evolução, cara. Isso é muito bizarro, porque o time... A gente vê geralmente o time ganhar a Copa do Mundo e dá uma estagnada, dá uma né, vamos curtir aqui a gente ser o melhor. O Brasil em 2002 aconteceu isso, né? O Brasil, o primeiro jogo depois de 2002, perdeu o Paraguai. Até chegar em 2006, assim, foi campeão da Copa América, precisou suar na Copa América em 2004, mas com time alternativo, né? Sim, Pereira, é Golden Goal. A gente gosta de brincar que é o Golden. Assim como você vai, aquele restaurante que você vai medir o quilo depois, é o Sexy Service. Ou Serve. Serve. O pessoal ainda tá comentando aqui, ó, que 98, o Papan, Cantona, Ibrahim Ba, do Milan ficaram de fora, né? E foram... A França tinha uma quantidade de talento absurda, né? Em 2001, com um time alternativaço, sem Barthez, sem Zidane, sem Thuram, sem Deschamps, sem Blanc, ainda assim ganhou a Copa das Confederações, que, né, serve para os times se conhecerem ali como é que vai ser a Copa do Mundo, serve para os times... Né? E ainda uma coisa que é interessante da gente notar dessa época é que quando começou a ficar midiático, né? A França, o Zidane é talvez o primeiro grande craque da era da internet, né? Na época que o Ronaldo também era craque, mas teve problema com lesão. Tem isso, né? A França era um time que no começo do século ali era um time, né, mega publicizado, os jogadores eram mega publicizados. Isso é um fato geopolítico, sociológico aí, né? Societário importante dessa época, né? E aí a gente tem a França chegando na Copa de 2002 com muita moral, né? O Zidane é protagonista do título da Champions com o Real, 16 dias antes da estreia, e pegou um grupo, cara. A gente vai ter que discutir aqui qual grupo era mais baba, porque eu tô olhando aqui os grupos das seleções. Eu acho que definitivamente o da Espanha em 2014 é o mais difícil dos que a gente vai falar, mas Concordo. eu acho que a disputa é forte entre o grupo da França e o grupo da Itália em 2010. A gente vai chegar lá. O grupo da França... acho que o da Itália em 2010 a gente vai chegar lá. Bem, O grupo da França em 2010 tem Dinamarca, Senegal, Uruguai
e a França, né? O Senegal acabou se tornando a grande sensação da Copa 2002, com El Hadji Diouf, nunca esqueci esse nome, que era o meu jogador favorito da E Copa. o Bouba Diop. Eram os jogadores que eu queria ter no álbum de figurinhas. E um Uruguai num momento diferente, né? A gente falou da rivalidade uruguaia, falou um pouco do processo do futebol uruguaio no último programa com o Matias Pinto. E não é um Uruguai que a gente vai ter hoje, né? Competitivo, né? O Uruguai no começo da reformulação que o Oscar Tabares começou a fazer no país, é um Uruguai em mudança, né? Ia ficar de fora até da Copa 2006 e 2010, não é? Não, 2006 ficou fora. Não jogou em 94 nem em 98, né? Tava voltando isso. a jogar voltando aí em 2002. depois de 12 anos. Exatamente. E a Dinamarca, que é um time que ainda tinha resquícios do time da década de 90, mas também já não era mais a mesma coisa, já tinha muitos jogadores que tinham se aposentado. E a França já estreou a primeira partida da Copa, né? Na época o campeão estreava a Copa, estreou perdendo para o Senegal justamente com um gol do Diop em 31 de maio de 2002 no estádio Seoul World Cup Stadium. Cara, isso aí é maravilhoso. Eu acho que assim, tá no meu top 3 melhores momentos de Copa do Mundo da história, né? É importante a gente até dar uma contextualizada do quanto que a França era muito favorita, né? O Cruyff tinha cravado que a França era absolutamente favoritaça. Os outros países que chegavam ali, né, com chance, com jogadores de fora da curva, o Brasil com o Ronaldo sem joelho, ninguém achava que o Brasil fosse tá no nível de 94, 98. E o Brasil a Alemanha... com uma preparação complicadíssima também, né? Tinha trocado de técnico 2 vezes, o Leão treinou o time, o Luxemburgo também treinou, aí trocou para o Filipão um pouco tempo antes, a gente falou bastante disso, né? Ainda tinha a questão do Romário, que não foi convocado, o Ronaldo fisicamente mal, o resto do time era meio uma mescla entre Brasil e Europa, jogadores que atuavam no Brasil e na Europa, e que não se tinham a certeza de como iam conseguir render. Era complicado. Não, era um time, né? Mambembe. A gente até falou da Copa das Confederações. A França tinha um time alternativo ganhado do Brasil em 2001, um ano antes, que o técnico do Brasil é Emerson Leão, né? E aí a gente tem 15 dias antes da Copa, teve a final da Champions. Real Madrid e Bayer Leverkusen, que o Zidane fez aquele golaço de voleio que o Roberto Carlos cruza, foi 2-1, o Zidane campeoníssimo, né, o maestro do Real Madrid, campeão da Champions. A gente tem uma leve caída aqui nesse momento, mas já está de volta. É um time absurdo, né, com jogadores em fase absurda, com o Vieira, o Henry jogando pra cacete no Arsenal com o Henry em processo de Wenger. O Henry numa ascendente, né, na carreira, né? Não, todos eles. Só crescer. Não, assim, a gente até botou aqui o número, né? Entre a final de 98 e o início de 2002, a França jogou 50 partidas. Foram 34 vitórias, 10 empates e só 6 derrotas, né? Entre jogos competitivos e amistosos, a França ganhou tudo que tinha para ganhar, ganhou todos os campeonatos que jogou, ganhou a Euro, ganhou a Copa das Confederações e chegou para estrear contra o Senegal, que nunca sequer tinha jogado Copa do Mundo. E eu acho mais fantástico ainda é que Senegal era uma colônia francesa, né? A gente tem jogadores todos com nome francês, praticamente. Os jogadores, dos 23 jogadores da seleção do Senegal, 21 jogavam no campeonato francês. Então, tinha uma relação aí histórica de subserviência, de ser olhada de cima para baixo, né? Da França para o Senegal. E a França chegou ali, né? Mole. Cara, e aí Senegal com muita garra. Teve, né, um momento muito importante. 6 dias antes da estreia da França, dia 25 de maio, um amistoso protocolar ali para conhecer o estádio, para tirar a ferrugem do voo dos jogadores. Um amistoso contra a Coreia do Sul, né, o time da casa. E com 40 minutos de jogo, primeiro tempo, Zidane sentiu a coxa. E aí... ferrou, assim, ficou muito marcada a imagem no segundo tempo, o Zidane com gelo na coxa, tendo um problema físico ali. No dia seguinte saiu a notícia de que ele só seria capaz de jogar, se no melhor das hipóteses, só jogaria o terceiro jogo da fase de grupos, né? E aí foi um baque
muito forte, né? Ele era o cara, bem ou mal, ele era o cara. Apesar de ser um time muito talentoso, ele era um cara. E aí chegou com o Senegal, meio de campo perdido, né? O Senegal jogou com muita intensidade, com muito vigor, né? O Gil não estava em campo, mas jogou com muito vigor. A gente já falou desse documentário e vamos recomendar de novo, que é a história Le Bleu, uma outra história da França, que fala justamente sobre como a visão dos imigrantes na França, a visão da mídia hegemônica e da política institucional sobre os imigrantes na França se relaciona com a participação da França nas grandes competições, né? Como em 96, com a eliminação, foi acabou tendo piores essa imagem. 98 e 2000 foi um momento de auge aí, um momento de otimismo nacional e tal. E 2002 isso acabou sendo negativo, e o documentário vai indo de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, até chegar em 2016. É um documentário que vale muito a pena e que trata muito sobre essa questão da imigração e da importância dos imigrantes para a seleção francesa, e sobre como uma coisa que quase todos os imigrantes que jogam em times europeus falam, né? O próprio Lukaku fala que quando ele vence, ele é belga, e quando ele perde, ele é congolês. E na França é um processo parecido com esse de colonialismo, e vale a pena a recomendação aqui do documentário. Eu só não consegui achar aonde tem para assistir, mas a internet está aí para você. Tinha no Netflix, cara, mas acho que saiu do Netflix. Deixa eu pesquisar aqui se tem no Netflix. Vai falando aí de outra coisa. Não, e é simbólico que tenha perdido justamente para o Senegal, né? Que é um país que tem muito imigrante na França, né? É simbólico, um tapa na cara desse tipo de pensamento, né? Esse tipo de pensamento ridículo. O meio-campo senegalês, ainda que fosse inexperiente em Copa do Mundo, botou os caras na roda. Assim, o meio-campo francês ficou engessado, parecia lento, velho, contra os caras de Senegal, que jogaram com muita intensidade, com muita qualidade, os contra-ataques muito bem, o Tony Silva, o goleiro, muito bem também. E aí foi num contra-ataque, o El Hadji Diouf cruzou, o Barthez soltou, e o Bouba Diop balançou as redes, que tem um momento maravilhoso, eles dançando em volta da camisa, né? Botando a camisa, fizeram a dancinha tradicional. É um momento maravilhoso, é emocionante, lindo, é um dos momentos mais lindos. É um dos grandes momentos da história das Copas, cara. Não, assim, é muito lindo. E você sabe que o Bouba Diop faleceu ano passado? É mesmo? Não sabia, não. 42 anos, cara. É esclerose lateral amiotrófica. Ele passou anos lutando contra. Cara, uma pena. Ele protagonista de um momento maravilhoso de Copas do Mundo, um momento maravilhoso do futebol. Infelizmente faleceu ano passado. Fica aqui o nosso agradecimento ao Bouba Diop. O Pereira até falou aqui, ó, Diouf é uma das grandes maravilhas de Copa. Ele foi bem relevante. Ele jogou no Manchester United depois. Mas é aquele típico jogador mesmo, né? Que depois que sai da Copa do Mundo, dificilmente faz alguma coisa, né? Um cara que cresceu no momento certo. Não encontrei onde tem o documentário para assistir, mas não tem na Netflix e não tem na Amazon. Então tem que aí recorrer recorrer ao Capitão Gancho. E aí, depois da partida contra o Senegal, a França foi jogar contra o Uruguai, um empate em 0-0 modorrento, né? O Henry expulso no primeiro tempo ainda, né? E aí, se já não tinha o Zidane, ficar sem o Henry também, o Henry foi expulso com 25 minutos de jogo, cara. Meia hora de jogo, um terço de jogo, o Henry foi expulso. Se ficar sem o Henry, sem o Zidane, complica, né? O Roger Lemaire, ele teve que se virar nos 30 ali para botar alguém para criar no lugar do Zidane. Botou o Djorkaeff, mas o Djorkaeff tinha 34 anos já. Tinha um moleque na época, que era o Miku, né? Que tentou botar ele, mas ele não tinha experiência. Um moleque ainda era. É aquela, né, história, novo Zidane, e, bom, não era, né? E aí é o Adrian. Exatamente. E, enfim, o time era muito dependente do Zidane, né? E aí o que acontece é que sem o Zidane para criar, sem o Henry para auxiliar nessa criação, a França ficou vendida ali, né? O Pires acabou não jogando porque estourou o joelho logo antes da Copa, também um outro jogador de ataque que era muito importante para a criação. Os jogadores que estavam jogando na Inglaterra, o próprio Henry, o Vieira,
chegaram muito exaustos fisicamente. Eu lembro até que teve entrevista do Lemaire falando, né? Pô, os caras jogaram 50 jogos agora na temporada num campeonato super exigente fisicamente. Então, eles não chegaram na França no auge físico, não chegaram bem na Copa do Mundo. E isso ficou claro durante os jogos. O Wiltord mesmo, né? A quantidade de jogos absurda na temporada inglesa. Chegaram sem estar no auge físico. Então, você tem seus meio de campo sem estar no auge físico. Você perde o seu principal jogador de criação e os dois caras que você poderia botar no lugar dele não estão à altura, seja fisicamente, seja tecnicamente. Você perde um dos seus principais atacantes sem joelho. Você perde um dos principais atacantes por cartão vermelho. Cara, a França caiu na rede, né? Já era. A gente vai dar a escalação só do jogo da eliminação, especificamente, mas eu fui pegar a escalação do Uruguai aqui, porque é interessante a gente ver, né? A gente falou que esse processo era o começo do trabalho do Tabárez, mas não era o Tabárez treinando na Copa de 2002, era o Pua Sousa. Mas o Uruguai tinha Recoba, Garcia, Lembo e Dario Rodrigues, Dario Silva, Gonçalo Sorondo, Marcelo Romero, Gustavo Varela, Paulo Monteiro, Fabian Carini e ele, Sebastián El Loco Abreu. O Carini era o goleiro que jogou no Galo uma época depois. Então é verdade. Ele mal demais no Galo. Tá esquisita a escalação. Recoba era a camisa 10. Tá fora de ordem, mas o jogador O Forlan tava no banco. O Forlan tinha 14 anos de idade. E é isso, né? França 0-0 com o Uruguai e vai para a partida contra a Dinamarca, dependendo só de si. Aí que é aquela questão que a gente sempre discute aqui, né? O problema é a pessoa depender só de si. Quando você depende dos outros é fácil. Difícil é quando você precisa ir lá e fazer alguma coisa. E aí o Zidane voltou no sacrifício, né? Ele tava até com a proteção na coxa e tal, mas assim... E aí foi um jogo que é muito interessante, porque o Zidane é um talento, né? Extraordinário, sobrenatural, bizarro. E ele foi... O Zidane jogando 40% foi de longe o melhor do time. Foi de longe, assim, uma atuação que ele ficou muito limitado fisicamente, mas, assim, eu peguei crônica da época para ler aqui, falando, cara, o Zidane tecnicamente sobrou no jogo, ele ditou o ritmo da França, mesmo com a proteção na coxa, ele não estava dando... Ele até teve uma atuação sem conduzir tanto a bola, ele teve uma atuação que ele não teve como participar tanto do jogo fisicamente, né? Mas que tecnicamente ele estava dando as cartas, assim, ele, enfim, jogou um pouco mais recuado para não precisar chegar tanto, mas botando a bola para correr, e que ele jogou muita bola, mas não teve como. A Dinamarca fez 1-0, ele deu uma finalização que passou muito perto do gol, botou duas bolas na área que botaram no travessão, acho que foi uma do Wiltord e a outra não notei de quem foi, botou duas jogadas no travessão, sobrou no jogo, só que não foi suficiente, né? A Dinamarca entrou com Sorensen, Helveg, Henriksen, Laursen e Jensen, Romedal, Gravensen, grande Gravensen, Tofting, Jorgensen, Poulsen e Thomasson. Quem fez os gols foi o Romedal e o Thomasson. A França teve Barthez, Candelati, Orhan, Sailly, Lizarazu, Vieira, Makelele, Wiltord, Zidane, Djougarry e Trezeguet. Timaço, né? Ainda que não tenha jogado nada, é um timaço. Mas ele era muito bom jogador. Não, muito, muito. E assim, são vários jogadores que também chegariam em 2006, 4 anos depois, bizarramente no auge, né? O próprio Vieira, Vieira é Makelele, moleque. Olha esse meio de campo. Vieira, Makelele e Zidane. Tá maluco, cara. Tá maluco. Olha só, eu peguei uma matéria do All Sport de 2002 que tem uma enquete aqui. Você ficou feliz com a saída da França? Sim. Interatividade no começo dos anos 2000 na internet, né? Sim, eles são arrogantes e não jogam nada. É a nossa vingança pela Copa de 98. Não, eu sempre torço por um bom futebol. É uma pena não ter mais Zidane na Copa. Talvez não goste desses jogadores franceses, mas queria uma revanche contra eles na final. Não sei, é uma seleção... É bom ver uma seleção forte longe do caminho do Brasil, mas a Copa perde um pouco o charme. Vou votar nessa opção. Votar. Não foi a votação. Lamentável o servidor do ontem ter derrubado isso aí. Absurdo. Agora, você não consegue... isso que eu ia falar aqui, ó. A gente tem um comentário aqui, com todo respeito aos fãs do Kanté, ele deve ter visto muito DVD do Makelele. Eu ia falar, Makelele engatinhou para que Kanté pudesse correr. Exatamente. Não, o Makelele é considerado... Até na Europa se fala a posição, o primeiro volante ali, que
que é, né, o cara que rouba a bola e começa o ataque com tanta intensidade quanto o Kanté hoje, é chamada posição Makelele hoje, né? Aqui no Brasil a gente fala volante por causa de um argentino chamado não sei o que volante. Na Europa se chama posição Makelele. É um cara que mudou, assim, um cara muito respeitado e muito fora da curva, né? E aí essa foi a primeira vez desde o Brasil, em 1966, que a campeã da edição anterior tinha sido eliminada na fase de grupos e ia ditar tendência, né? O Brasil não foi eliminado em 2006, mas compensando aí o escândalo que foi 66 na época. E agora a gente passa para a Itália. Ia virar moda, né? Ia virar moda. E agora a gente passa para a Itália em 2010, mas antes a gente tem que falar de 2006, né? A Itália em 2006, ao contrário da França em 2002, né? A França tinha ganhado Copa das Confederações em 2001, Euro 2000, Copa do Mundo em 98. Assim, né? A França chegou em 98 bem e tal e embicou uma sequência absurda. A Itália chegou em 2006 avassalada, né? Chegou em 2006, nossa, muito mal, muito mal. Ainda fez uma Copa ok em 2002, fez uma Copa honesta, foi eliminada na roubalheira, aqui, ó, Lalau, né? Lalau. Foi surrupiado em 2002. Lalau que foi preso em 2002, se eu não me engano. Mas antes ele roubou a Copa para a Coreia do Sul. Não, foi surrupiada a Copa do Mundo, foi uma arbitragem bizonha, não tem outra palavra. A Itália foi surrupiada em 2002, isso precisa ser dito, mas teve uma sequência muito ruim depois, né? E perdeu o Golden também para a Coreia, não foi? Perdeu. Eu acho que foi no Golden. Eu lembro que a Coreia roubou a Espanha e a Itália, não lembro qual que perdeu no Golden Goal. Eu sei que a Itália teve confusão com pênalti e tal, que não foi marcado, aí marcou o pênalti contra, foi bizarro, assim, expulsou o Totti de bobeira. Foi uma arbitragem absurda, mas fez uma Copa honesta. Fez uma Copa honesta. Caiu pro apito, não caiu no futebol. E aí em 2004 fez uma Euro terrível, né? A Euro em Portugal, ficou atrás da Suécia e da Dinamarca na fase de grupos. Só fez 3 gols em 3 jogos. Muito ruim. É um time que estava dependendo de jogadores já, né, na reta final da carreira. Você vê aí, ó, a lista de jogadores da convocação de 2006. Cannavaro, 33 anos, Materazzi, 33 anos, o Nesta com 30, Camoranesi com 30, Del Piero com 31, Inzaghi com 33, Totti com 30. Era o segundo time mais velho, né, em média de idade na Copa do Mundo, tinha média de 29 anos em 2006. Só a França tinha um time mais velho. E não tinha renovação, não tinha jogador novo chegando. A França, apesar de ser um time com uma média de idade muito avançada, tinha jogadores novos surgindo, tinha o Ribéry, Maludá, tinha jogadores de várias posições surgindo, e a Itália não tinha. Eram os mesmos caras de 2002, mais engessados. E, para piorar, teve o Calciopoli, né? Calciopoli, que foi o escândalo de manipulação de resultado, que foi justamente em 2004, 2005, envolveu os maiores times do país, Juventus, Milan. A Juventus, inclusive, foi rebaixada para a Série B por causa disso. Vários times perderam pontos, vários dirigentes foram suspensos, Galliani foi suspenso, o cara que era o presidente da Juventus foi suspenso. Cara, assim, foi um negócio que avassalou o futebol italiano, acabou com a credibilidade do campeonato italiano. Se já tinha uma mudança aí de força do campeonato italiano para o campeonato inglês aí no começo do século XXI, isso aí foi o que serviu para enterrar o campeonato italiano. A credibilidade foi pro saco. E é uma coisa que já tinha acontecido nos anos 80 no futebol italiano. Os caras combinavam resultado por causa de aposta, por causa enfim, de mil coisas. Exatamente. Dessa questão que a Itália só vai se recuperar agora. Agora, né, nesses últimos anos aí, foi um problema que a Itália teve que lidar durante muito tempo de falta de credibilidade do futebol. E acabou que 2006 foi esse último respiro aí da Itália até morrer e depois morrer em 2010 e ficar 2014, 2018 com problemas e voltar bem agora para a década de 20, né? E assim, o time chegou totalmente desacreditado, totalmente sem moral.
principalmente jogadores da Juventus, que eram jogadores, porra, a espinha dorsal A do Juventus time foi ali. a que mais sofreu nessa situação. Porque era quem estava mais envolvida, né? E quem foi rebaixado. As consequências, no caso. O Cannavaro tinha sido da Juventus, estava no Real Madrid, mas ele tinha sido da Juventus. O Buffon, que era o goleiro, o capitão. O Camoranesi, meio de campo. Del Piero, atacante. O próprio Marcelo Lippi, que era o técnico, tinha sido da Juventus. E até teve uma situação que eu coloquei aqui, ó. Teve um dirigente. Peraí, deixa eu ver, cadê o nome dele aqui? Que ele foi. Gianluca Pessotto, né? Isso, foi o Pessotto. Que ele teve uma situação. Pessotto que é só uma versão italiana de Peixoto. Peixoto, isso é fato. Isso aqui. Isso é fato. Ele não trabalhava numa repartição pública, ao contrário do que o sobrenome pode indicar, porque o Peixoto era um funcionário público. Sim. Não trabalhava no almoxarifado, né? Não. Também. Mas que ele pulou da janela. Muito menos né, no financeiro. Ele pulou da janela, porque ele, enfim, estava envolvido no escândalo, pulou da janela. E aí, o pessoal falou que ele tentou... Piada. Não, a vida é assim. Calma, ele não morreu, fica tranquilo. Tá. E aí dizem que ele não tentou se matar. A esposa dele falou que ele teve um teto preto e caiu da janela. Mas assim, na época se disse que ele tinha tentado se matar. Isso foi até durante a Copa, né? A Itália chegou, pegou um grupo até tranquilo, né, em 2006. Sim. Em 2006 a seleção acabou indo, né? Foi indo. Quando a gente viu, foi campeã contra um time melhor. O time da França era melhor, tinha jogado mais durante a Copa de 2006, mas a Itália tinha uma defesa inacreditável de forte, era uma defesa muito boa. O Cannavaro foi o melhor jogador do mundo naquele ano, porque não tinha outra opção para dar, era ele ou era ele, e teve a questão toda da cabeçada do Zidane também, que foi uma questão episódio. um episódio que desequilibrou aquela final. Mentalmente e tecnicamente a seleção da França foi prejudicada por aquilo. O Zidane perdeu a cabeça ali com o Materazzi, questão que a gente também falou no episódio do Zidane. Ganhou da Alemanha na semifinal. Ganhar da Alemanha foi foi impressionante. Foi muito pertinente. Foi assim, uma atuação merecida, né? Era o time da casa, era justamente era um time muito jovem, que estava empolgando, que mudou a história da seleção alemã com o povo alemão. E aí a Itália ganhou na prorrogação, né? Com o gol do Grosso, com o gol quem foi o segundo gol? Del Piero. E na final foi um jogo muito eletrizante, ainda que muito estudado, né? Sem não ter sido um jogo intenso, foi um jogo muito bom, né? Um jogo interessante. A Itália ganhou nos pênaltis. E a Itália conquistou esse título, né, cara? A Itália não dá para dizer que foi cagado, não. A Itália mereceu esse título. Até não era o melhor time, não era o melhor time, mas em Copa do Mundo chegou lá bem, fez o que tinha que fazer, jogou o jogo e pescou a lambaria, amigo. É isso. É isso. E aí levou. E foi até parecido com os anos 80, né? A Copa do Paulo Rossi, em 82, tinha acontecido a mesma coisa. O Paulo Rossi quase não jogou porque tinha sido suspenso em escândalo de aposta. 2 anos antes. Foi muito parecido, assim. A Itália da lama ressurgiu. E aí, bicho, o Cannavaro, inclusive, foi o primeiro jogador, o primeiro zagueiro a ganhar o Ballon d'Or desde 96, 10 anos depois que o Matthias Sammer, alemão, tinha ganhado. O último italiano a ganhar tinha sido o Baggio, em 93. Enfim, a Itália ensaiou um ressurgimento aí, né? E em 2008 até que fez uma Euro ok, pegou um grupo difícil com Romênia, com a Holanda, com a França. Enfim, foi bem, né? Foi honesto. Mata-mata acabou perdendo para a Espanha, que apesar de ser muito freguês, era uma Espanha que estava muito bem, né? E ser campeã. E seria campeã. Tem até era um confronto que na época se falava muito que eram os dois capitães, né? Os dois goleiros, o Buffon e o Cacilhas. Acabou que deu Cacilhas. Eu com muita raça, mas a Espanha vindo uma crescente. Aí foi honesto, cara. Foi honesto. Foi honesto, perder para aquela Espanha ali não foi nada demais. E chegou em 2010, assim, ninguém tinha expectativa de que a Itália ia brigar pelo título de novo. Só porque era detentora do título, mas... E porque a Itália sempre pode chegar.
Aí a Itália sempre joga oitava de final, sempre passa de fase, né? Tranquilo. E o grupo era bizonho de ridículo, né? O grupo era Paraguai, Eslováquia, Nova Zelândia e a própria Itália. Um grupo Eu acho até mais fraquíssimo. fácil que o da França, cara. Olhando agora, eu acho que a gente pode eleger esse como o grupo mais fácil aí desse episódio e dos 4 que a gente vai falar, mas a batalha com a França. Mas, cara, realmente não tem como. O Paraguai até era uma fase boa da seleção paraguaia, mas tava sem o Cabanhas. e não era um time inacreditável, né? Já não tinha, não era o Paraguai de antigamente, que tinha Chilavert, que tinha Chiquito Arce, não chegava perto desse time. Gamarra, nada disso. No craque do time era Vitor Cáceres. É Eslováquia e Nova Zelândia. São Eslováquia e Nova Zelândia, né? A gente estava falando que o Uruguai não era o Uruguai em 2002, mas o Uruguai, bem ou mal, né? É o Uruguai. Agora, Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia realmente não tem nem cabimento, né? A Itália estreia contra o Paraguai na cidade do Cabo, no Cape Town Stadium, empata em 1-1. Depois foi uma bola até dividida com o goleiro. Eu lembro de ver e falar assim: caraca, Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi eliminada sem perder, não foi? Não teve isso? Não, foi Paraguai. A Nova Zelândia não perdeu, mas a estreia foi contra o Paraguai da Itália. A Itália empatou 1-1 com o Paraguai e na outra partida do grupo a Nova Zelândia empatou 1-1 com a Eslováquia. E aí na segunda rodada o Paraguai venceu da Eslováquia e garantiu a classificação praticamente no Free State Stadium em Bloemfontein. E a Itália empatou com a Nova Zelândia em Nelspruit. E aí na última rodada a Itália perdeu para a Eslováquia e a Nova Zelândia empatou com o Paraguai. A Nova Zelândia foi eliminada sem perder, mas também não ganhou. Ninguém ganhou, nem quem perdeu, ganhou nem perdeu. Todo mundo empatou. Essa aí foi a campanha da Nova Zelândia. Eu acho isso muito errado. Foi o único time que não perdeu na Copa do Mundo, né? A Espanha, que foi campeã, perdeu na fase de grupos. Mas, e aí, assim, se de 2002 para 2006 já não tinha tido renovação, de 2006 para 2010, então, pior ainda, né? O Lippi saiu e voltou. Em 2008, na Euro, quem era o técnico era o Donadoni. E o Lippi voltou para 2010. E aí, assim, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Gattuso já eram velhos em 2006, tu imagina em 2010. Era o mesmo time. Era o mesmo time. Eu fui ler matérias para contextualizar aqui, e aí foi o seguinte: o Buffon e o Pirlo estavam voltando de lesão, não conseguiram jogar a Copa toda. Totti e Del Piero, assim, porque ele insistiu, ele foi muito teimoso, o Lippi, ele insistiu em jogadores... Eu só lembro esse programa aqui dá uma porra. É verdade. Ele queria ouvir a fala do Pipoca, o Marcelo Lippi, ele não queria estar na Copa do Mundo, né? E assim, ele insistiu em jogadores de 2006 que já estavam mais velhos, mas não insistiu nos que estavam em boa fase. Tipo assim, se era para insistir nos caras de 2006, ele deixou o Totti e o Del Piero, que estavam numa fase muito boa, deixou os caras de fora. O Totti todo ano sendo sondado no Real Madrid, o Del Piero, porra, cara fora de série também. E para levar, porra, o Camoranesi, né, que vai lá. Foram deixados de fora, tinha jovens ali que podiam talvez acrescentar. O Balotelli, Cassano, o Mico, estavam surgindo. Ele insistiu em jogadores piores, e a Quinta, o Simone Pepe, esse cara aqui, inclusive, vou falar o nome dele, ao vivaço. Paulo Amigão, por favor, tape seus ouvidos. Paulo Amigão é nosso ouvinte. Salvatore Boquete. Tava lá. Mas é porque também, não se nega ninguém, né? Não se nega. E aí Ele e o Jim Cora, né? Eu tinha que botar eles dois juntos. Não se nega a ninguém. Deu pouca chance pro Pazini, pro Di Natale. Enfim, foi uma convocação desastrosa, preparação desastrosa, um time velho, sem inspiração. No jogo eliminatório contra a Eslováquia, as escalações foram as seguintes. A Eslováquia entrou com Mucha, Pekarik, Skritel, Durica e Zabavnik. Struba, Kucha, Stott e Hamsik. Eterno Hamsik. Jandriek. O zagueiro Squirtle, né? Squirtle. E o técnico era o Vladimir Weiss. A Itália... O Vladimir Weiss, o filho dele jogava no time. Tinha um Weiss também que era filho dele. Tinha o Robert Vitek, que eu lembro desse cara. E a Itália entrou com Marchetti, Criscito, Chiellini, Cannavaro e Zambrotta.
Montolivo saiu para entrar o Pirlo, Gattuso saiu para entrar o Quagliarella e De Rossi, Pepe e a Quinta e Di Natale. Eu gostava muito do Di Natale, né? Mas nunca foi. Nunca foi. Cara, o Quagliarella tem até uma história muito foda dele, que ele era ameaçado pela máfia, enfim, mas isso tá saindo agora. Assim, isso é uma história pra gente contar em outro episódio. Ele é, se não me engano, é ele mesmo, que jogou no Napoli. É isso mesmo. Ele é de perto de Nápoles, ele é um cara que é apaixonado pelo Napoli, foi jogar lá e saiu do Napoli para jogar na Juventus, né? Que é traição mora, assim. É pior do que sair do Grêmio e jogar no Inter, sair do Inter e jogar no Grêmio. Pior, assim. E aí ele foi muito xingado, muito cobrado na época. E aí agora, coisa assim de 2 anos para cá, ele estourou já com quase 40 anos, tá com 38 agora. Ele na Sampdoria começou a fazer muito gol e ele revelou que ele não podia falar na época, mas ele foi ameaçado por um delegado, cara. Ele tipo assim, ameaça a família dele, ameaça virtual. Ele foi levar isso pra polícia, o delegado começou a ameaçar ele. Uma história, sério, uma história pesadíssima. Eu sei, coisas que a gente vê, né? Loucura. Leva pra polícia, leva pra polícia, a polícia fala, aí, vai fazer o quê? Isso aí é uma história legal pra gente contar no futuro. E a Itália daí foi ladeira abaixo, ainda passou vergonha em 2014 de novo. 2014 eliminado de novo na primeira fase, 2018 nem foi pra Copa, não se classificou. Essa foi a primeira vez desde 74, cara, que a Itália não jogou oitava de final, cara. Pior colocação desde 60. É considerada a maior vergonha da história da Itália em Copa do Mundo. Então, a gente tem aí essa vergonha da Itália, essa vergonha da França. França que também em 2010 foi eliminada na primeira fase, mas não tinha sido campeã. Foi. É porque teve a briga do Domenech, né? Que não é o Domenech Torrent. E com isso a gente vai chegando ao fim desse episódio do Grande Certame Vergonhas Gigantes Caídos, e a gente se encontra no episódio da semana que vem, que a gente vai continuar esse assunto falando de Espanha 2014 e França 2018. Segue a Alemanha, gente, né? Isso, Alemanha 2018. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente na Twitch, que a gente grava ao vivo e a gente se encontra na semana que vem. Mas você que está acompanhando aqui na Twitch, não saia. Exatamente, não sai que a gente continua aqui. O Garden do Belgrano comentou aqui que o Higuaín fez isso, né? Sair do Napoli para a Juventus, mas é porque o Higuaín é argentino, então tudo bem. O caso do Quagliarella, ele nasceu perto de Nápoles, ele é um torcedor de infância do Napoli, então, tipo, quando ele chegou em Nápoles, ele falava assim, cara, tô vivendo meu sonho. E 1 ano depois ele saiu para ir para a Juventus. E não explicou na época, né? Fazendo um favor para Nápoles, inclusive. Isso é fato. E não foi direto, né? O Higuaín foi direto da Nápoles para a Juventus ou saiu e foi para outro time e depois voltou? Eu acho que ele foi para o Real Madrid, pá. É. Não, ele foi do Real pro Napoli, do Napoli para Juventus. Foi isso. Tá. Beleza. Foi direto. Mas, enfim, o Higuaín não tem o peso do Quagliarella porque ele não era, né? Esse negócio de gravar cansa. Cansa. Bora. Fizemos uma viagem espaço-temporal e estamos aqui ao mesmo tempo que estamos gravando o último programa, mas ao mesmo tempo uma semana depois, e você não viu nada, você que ouve o podcast no feed, você nem reparou, mas estamos aqui para dar continuidade ao nosso episódio sobre Gigantes Caídos. Agora falaremos de Espanha em 2014 e Alemanha em 2018, começando com a Espanha em 2010, que foi campeã de tudo, né? Campeã da Euro em 2018, campeã da Copa do Mundo em 2010, campeã da Euro de novo em 2012 e chegava para 2014 com força até, né? Tem 2013, antes que o time vai tomar uma sapatada do Brasil em pleno Maracanã na Copa das Confederações, mas o time ainda chegava com moral que a gente, naquele momento, talvez não desse a devida atenção ao fato de que aquela seleção e aqueles jogadores já estavam na descendente, né? Tal coisa que hoje a gente tem bastante claro. Cara, e assim, eu acho que a Espanha, cara, é muito parecida, é muito mais parecida com a França de 2002 do que com a Itália de 2006, 2010, né? A Itália de 2006 ganhou um título meio fora da curva, né? Nunca se pode dizer que a Itália, né, carta fora do baralho, mas corria muito por fora, estava segunda, terceira prateleira ali de favoritismo que foi campeã. A Espanha, em 2010, era assim, né?
tinha ganhado em 2008 a Euro, de forma, né, muito positiva, muito pertinente, ganhou da Alemanha, ganhou da Itália, pô, foi um time que em 2008 jogou muita bola e que estava iniciando um estilo de futebol, né? Foi um momento em que o futebol espanhol, não só de seleção, mas principalmente de clube, tomou um protagonismo fantástico, né? Guardiola. Sim. Guardiola no Barcelona fazendo história, foi campeão da Champions em 2009 e em 2011, com um estilo de jogo até mais revolucionário do que a França no início do século, né? A França foi campeã jogando muita bola, mas a Espanha foi campeã jogando muita bola e inventando um estilo novo. O tic-tac se consolidando aí. A Espanha, como seleção, bebia muito na fonte do Barcelona. O que o Guardiola fez ali no Barcelona, que já o time era Barcelona e Real Madrid, mas mais Barcelona, né? Tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha Valdés, tinha Piqué, tinha Puyol. O Valdés era banco, né? O Casillas que era o goleiro. Mas era um time que o estilo de jogo era parecido com o Barcelona, só que somado ao talento bizarro de jogadores do Real Madrid, né? O Casillas mesmo, o Sérgio Ramos, Xabi Alonso, caras que se encaixavam muito bem nesse estilo, né, do Barcelona. E, cara, também foi um time que parecia imbatível, cara. Parecia. 2010, de novo ganhou da Alemanha, de novo... Foi um momento que parecia não ter solução para o que a Espanha apresentava. Era um futebol que eu pessoalmente não gostava, achava chato, sempre achei chato esse estilo de jogo, e o que no Barcelona acabava sendo compensado pela genialidade do Messi. Na Espanha não tinha um jogador tal qual o Messi, de drible, de partir para cima, então acabava sendo só aquele tic-tac de toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. E eu pessoalmente achava chato, mas era muito eficiente. O time ainda tinha jogadores como Fábregas, tinha o Davi Villa, o Fernando Torres. Davi Villa que jogou muito bem nessa Copa 2010, muito bem. Era um cara fundamental para esse time. O Torres, a gente fazia piada, mas ele fazia gol pra cacete. Foi artilheiro 2008, 2012 na Euro. E aí embicou três em seguida, né? Ganhou a Euro 2008, a Copa em 2010 e a Euro 2012 de novo. Cara, e só melhorando. E a Euro 2012 ainda foi ganhar goleando a Itália por 4-0. A Itália que era sempre um trauma, como a gente falou, da Espanha. E é um momento, simbolicamente, eu acho que até de jogos isolados, esse 4-0 na Itália, ele é o jogo mais importante dessa geração, que é o símbolo de como essa geração foi dominante e importante, né, para a Espanha. Foi uma geração que matou monstros, né, matou os grandes fantasmas aí da Espanha e conquistou a terceira Euro, a primeira Copa do Mundo e finalizou o fim dessa... Acabou que hoje a gente sabe que o fim dessa geração, o último grande momento foi esse 4-0 contra a Itália na final da Euro 2012. E agregando jogadores muito bons, né, nesse momento aí, né? A gente falou de Barcelona e Real Madrid, que eram as bases, mas a gente vê aqui, ó, caras que... Tá, tem o Busquets e o Jordi Alba, que eram do Barcelona também, mas Juan Mata, Davi Silva, são caras que entraram nesse time muito bem, assim, agregaram muito ao futebol jogado. É um time que, cara, só parecia melhorar. Tipo, quando parecia que tinha uma solução pro tic-tac, os caras melhoravam. Cara, 2012, a final é um absurdo. O time até, mesmo jogando um futebolzinho de passe, de chatice, foi muito intenso na final contra a Itália, né? A Itália que defendia muito bem, que estava tentando melhorar, e depois da Copa de 2010 até fez uma boa Euro. Balotelli, parecendo que ia estourar. Cara, chegou na final, parecia pelada, né? Assim, a gente até pegou um trecho aqui num texto do This Football Times, um site maravilhoso, inclusive, que nos ajuda muito. Eles falam assim, cara, eles tocaram a bola até matar a Itália. Deixou todo mundo tonto e absurdado, né? A Espanha chegou num nível de performance, de mentalidade, de habilidade natural, de sucesso que pouquíssimos outros times tiveram. E era um país que tinha muita técnica há muito tempo, mas que não botava isso para jogo, né? Não ia. Era um time de segunda prateleira. E aí, nesse período de 4 anos ali, 2008, 10 e 12, bebendo da fonte do Cruyff, bebendo principalmente da fonte do Guardiola, é muito doido, né? O meio de campo virou o setor mais importante do campo, virou o time, entendeu a importância de ditar o ritmo do jogo, da organização. Eu acho que é
campeão mais revolucionário desse século em termos de Copa do Mundo. E eu acho que é um time, cara, eu acho que 2010, essa Copa do Mundo, foi uma virada de chave, assim, tipo, eu acho que foi ali que começou o século XXI no futebol. A virada do Foi chave uma virada do chave, né, pro pro Iniesta. Iniesta. Mas eu acho que foi ali que começou o século XXI no futebol, cara. Eu acho que ali mudou muito, cara. Eu acho que Sim, mudou muito. faz sentido. E aí, partindo do sucesso, a gente vai ter os sinais da vergonha, né? Em 2013, o time foi engolido pelo Brasil na final na Copa das Confederações, jogo que eu estava no estádio, não E eu fui. estava lá cantando a Não, estourada de Madrid. a gente nem era amigo, inclusive, né? A gente foi ficar amigo depois no final do ano. É verdade, no segundo semestre desse mesmo ano. A gente estava lá, viu o Davi Luiz tirando a bola de cima da linha, viu o gol do Fred, viu o gol do Neymar. Paulinho jogou tudo que sabia nessa final. Fred fazendo E gol deitado, o né? Fred fazendo gol deitado, fazia gol como quem fazia amor nessa época, o Fred. E fazia muito amor também. E, E muito gol também. e muito gol. E foi botado na roda pelo time do Filipão, né? Ali a gente não tinha a noção exata de como o Brasil ia decair, de como a Espanha já havia decaído também. E na Copa do Mundo pegou um grupo difícil. Esse é um grupo dificílimo da Espanha, um grupo com Chile e Holanda, além da Austrália. A Austrália foi o saco de pancada do grupo, e Chile e Holanda que dificultaram, só que a Espanha já chegou na estreia contra a Holanda em Salvador e tomou uma sapatada desse time da Holanda, que chegaria na semifinal, um time muito bom da Holanda. Reedição da última final, né? Reedição da Reedição final da final de de 2010, que tinha 2010. sido um jogo muito parelho. Sim, e aí a Holanda se vingou com direito a golaço do Van Persie, não foi nesse jogo? Foi, pô. O golaço do Van Persie, Robin Isso. com uma atuação brilhante nesse jogo, fez de tudo. Foi um baile. Isso que a Espanha saiu na frente. Foi um baile holandês em Salvador. Não, a cabeçada mais linda do futebol, cara, Possível. é um dos peixinhos mais. Não, bizarro. Eu sou muito fã do Van Persie e muito fã desse gol, cara. Não custa ressaltar que 2 dias antes desse gol, eu tirei uma foto com o Van Persie, que ele fez uma cara de cu tremenda, porém serviu para dar sorte, serviu para fazer ele fazer esse gol. Se não tivesse foto comigo, ele não tinha feito esse gol. E o passe foi do Blind, né? Um passe de 70 metros do Blind. Que tinha tirado foto comigo, que assinou o meu álbum da Copa também 2 dias antes. E assim, se em 2010 tinha sido um jogo muito parelho, né? Que a Holanda precisou apelar para a violência para parar a Espanha, aí agora foi o contrário, né? A Espanha abriu um ali, só que o time parecia, que tinha dormido no gesso, né? A Holanda precisou passar a marcha e passou o carro, né? Assim, tipo, saiu um pouco atrás, a Espanha saiu um pouco na frente, a Holanda, quando passou a segunda, terceira marcha também, virou, não só virou, como meteu 5, né? E tem Fara do Caceiras também. Foi um jogo bastante simbólico dessa seleção da Espanha. Um jogo muito ruim. E aí, na segunda rodada, em pleno Maracanã, Espanha e Chile seria o jogo que definiria esse grupo. Antes do jogo, todo mundo sabia que estava lá. O Chile precisaria, se quisesse se classificar, precisaria vencer da Espanha, e a Espanha não podia perder, que se perdesse estaria eliminada, já seria classificado o Chile e a Holanda, definiria a classificação final do grupo, e o Chile meteu 2-0 na Espanha. O gol foi Arangues. do Arangues, e o outro foi o Vargas que fez? Foi. E aí, mais uma vez, essa é a história que eu gosto de contar, né? Ex-colônia batendo colonizador, né? O Chile foi muito, de Sampaoli, inclusive, o Chile foi mais intenso, soube neutralizar a Espanha, soube botar a Espanha na roda. Eu enterrei a Espanha 2 vezes, cara, eu tenho muito orgulho disso. Eu vou até catar aqui a imagem que eu tenho desse dia. E, assim, cara, o Maracanã inteiro a favor do Chile, né? Além de muitos chilenos no Maracanã. Esse foi o dia que teve até invasão. Chileno. Teve invasão. Teve invasão no Brasil. Teve a invasão no centro de imprensa, né? Dos caras que queriam ver o jogo. E, cara, assim, a própria torcida brasileira é muito a favor do Chile, né? Tinha a questão do Diego Costa. A Espanha, para dar a escalação aqui do jogo definitivo,
A Espanha entrou com Casillas, Azpilicueta, Javi Martínez, Sérgio Ramos e Alba. Xabi Alonso, substituído por Koch, Busquets, Iniesta e Davi Silva. Pedro, que saiu para entrar o Santi Cazorla. Diego Costa, que saiu para entrar o Fernando Torres, time treinado pelo Vicente Del Bosque. O Chile com Bravo, Isla, Medel, Jara Mena, Francisco Silva, Dias, Arangues e Vidal, Vargas e Alexis Sánchez, time treinado pelo Jorge Sampaoli. Não, enfim, o que aconteceu foi que a Espanha não soube se reinventar, né? A Espanha foi neutralizada ali entre 2010 e 2014. Com 2, 3 anos ali de delay, as pessoas começaram a entender como jogar contra o tic-tac, né? A intensidade o Klopp é muito importante nisso, né? O Gegenpress, a forma como o Borussia jogava, além da decaída natural, né? De uma fase da seleção. A partir de 2013, realmente a gente viu o Barcelona também começando a cair, ia ter o respiro com o MSN em 2015, mas depois ia decair. Com outro estilo já. Com outro estilo. Então, assim, o tic-tac acabou sendo neutralizado, mas ele foi antropomorfizado, foi fagocitado por outro estilo de jogo, né? Hoje em dia a gente o Guardiola foi treinar na Alemanha. A gente tem um estilo de jogo hoje em dia que lida muito com a posse de bola e os passes rápidos são muito importantes no futebol hoje em dia, mas com mais objetividade, né? Mais intenção de ir ao ataque, mais intensidade realmente. Então acabou que o 2014, a Copa de 2014, o Brasil sediou aqui, a morte do tic-tac, né? Eu quero botar na tela aqui rapidamente, você que está ouvindo no podcast, você não vai ver essa imagem, porém, eu e José, aqui ó, nosso grande amigo, nosso amigo mais fudido, o Chorume em pessoa, José Lucas, aqui com o caixãozinho da Espanha, indo para o Maracanã, para esse dia. Eu enterrei a Espanha 2 vezes, uma vez na Copa das Confederações, uma vez na Copa do Mundo. E aí foi isso, assim, né? Foi uma situação que a Espanha, a intensidade virou solução, e a Espanha, nesse momento, tinha alguns jogadores muito chave que... muito chave, tinha o Xavi e o Xabi Alonso, e enfim, né, teve problemas em posições-chave do campo. O Casillas tinha se virado reserva no Real Madrid, né, brigou com o Mourinho, e tinha virado reserva, estava numa temporada muito ruim, até não estava no auge na Copa, apesar de não ter sido culpado diretamente. O Xavi e o Busquets não estavam também no auge, acabaram virando banco durante a Copa, depois voltaram. O Puyol, que não era um gênio, mas jogou muito em 2010, tinha se aposentado. Sérgio Ramos e o Piqué não se encontraram ali, o tic-tac não conseguia segurar os times que jogam com intensidade. Teve essa briga pelo Diego Costa. Diego Costa chegou a jogar amistoso pela seleção brasileira, acabou indo jogar na seleção da Espanha, mas era um jogador que não tinha nada a ver com o estilo espanhol de jogo, né? Sim. Era um time que jogava era o time do falso 9, né? E chegou lesionado também, né? Chegou lesionado. Foi, e ele não tinha nada a ver com esse time, não tinha nada a ver. O jogador alvo, né, um cara matador, para um time que não tem camisa 9. A final da Copa da UEFA, da Champions League de 2014, é que ele faz tratamento com os pernas de cavalo, não é? E aí ele ainda chega mal. Placenta de cavalo. E ele chega mal para a Copa de 2014, ainda está em tratamento final de recuperação muscular na coxa e não chega bem. E tem essa questão também que não tinha nada a ver com esse time. Nada a ver. Ele ficou completamente avulso. Ele entrou em campo só para fazer sabe lá o quê, né? O Fernando Torres já estava mais velho. O Fernando Torres foi piada aqui no Brasil, na Copa do Mundo. Sim. Davi Villa tinha se aposentado. E assim, né, o time dependia muito... O Villa estava nos Estados Unidos ainda, né? Se aposentou da seleção. Nos Estados Unidos, jogar nos Estados Unidos e se aposentar. O time dependia muito do estilo do Barcelona, que já não era mais o Barcelona, né? Em 2014 o time já estava em outro momento. O Guardiola já tinha saído, né? Já estava indo para o Bayern. E assim, apesar de ter muito talento chegando na seleção, não soube aproveitar, né? Não soube aproveitar, e aí a gente viu a morte de uma geração. A Espanha, que tem tentado se reinventar desde então, tem tido boas gerações, mas está claudicando, né? Chegou até na final da Euro agora, em 2021. A gente fez uma cobertura extensa disso, mas um time que falta algumas coisas também para o time, né? Tem jogadores bons, uma boa geração de jogadores jovens. Chegou na final da Olimpíada também contra o Brasil com
Oyarzabal, Pedri, Dani Olmo, são caras que têm potencial para montar times bons e vamos aguardar aí as próximas gerações e os próximos Próximo gera samba. os próximos períodos de Copa e Euro da Espanha. Eu acho que assim, a Espanha, apesar de não ser, não ser, né, porra, absurdamente favorita, não é mais o time que em 2008, 2010 entrava como favoritaço, mudou o patamar, né? Assim, Mudou, não é mais a vergonha que era. Pré-2010 era um time de segunda prateleira total, assim, não tava nem no nível de Alemanha, França, essas porras. Mas agora também não é um time de segunda prateleira, né? É um time respeitado, forma muito jogador, forma muito meio de campo, né, cara? Sim. A Espanha é um time que tem muito meio de campo, muito bom de bola. E o campeão em 2014 foi a Alemanha, que a gente falou extensamente aqui na nossa série. Que coisa boa é lembrar de 2014, né? Da Copa 2014. A gente sempre faz questão de lembrar desse período maravilhoso que a gente viveu. E a gente tem uma série gigante sobre essa Copa do Mundo. Se você chegou há pouco tempo, vale a pena buscar lá no nosso feed do podcast. A gente está no Spotify, está em tudo quanto é lugar. É só catar a gente lá. A gente tem 5 episódios sobre a Copa de 2014 e a gente fala de tudo. E se você quiser saber mais da Alemanha, que é o nosso tema nesse episódio, a gente tem um episódio específico sobre o 7-1, a gente tem um episódio específico sobre a final, que a gente fala muito dessa seleção da Alemanha, que é uma seleção que passou por um longo processo de renascimento a partir do século, né? A partir de 2000, que passou vergonha, as 2000 é século passado ainda, mas já está aqui no 20, e aí eles precisaram fazer uma revolução na federação, uma revolução na base da seleção. 2006 foi um trauma para essa seleção que tinha muita esperança de sair vitoriosa na Copa de 2006 em casa, e isso acabou 2006 foi o momento que começou a melhorar, né? Porque chegou na semifinal. Não, e assim, com um time jovem, né? A Alemanha passou vergonha em 2000 na Euro. Em 2002 é considerado uma das piores finalistas da história da Copa do Mundo. Não só dentro da Alemanha, mas, enfim, né? O jornalismo esportivo considera 2002 uma das piores finalistas. Era um time que estava sem identidade, que nos anos 90 tinha muita força, mas que perdeu isso comparado no tempo. E a partir do começo do século XXI, né, investiu muito na formação de técnico, investiu muito em metodologia, em tecnologia. É uma seleção que revolucionou as bases do futebol alemão, revolucionou lá, plantou semente. E aí começou a colher. Em 2006 ainda não era o auge, mas já tinha muito jogador jovem chegando. E foi uma Copa que mudou a identidade, a identificação do povo alemão com a seleção alemã, né? Era um time que parou de ser aquele time mecânico, né? Que todo mundo fala, né? Tinha até a expressão que a Alemanha faz uma coisa que parece com futebol e no fim ganha. Isso mudou, né? Passou a ser um futebol mais fluido, mais criativo, era uma coisa menos mecânica, né? Mais moderna, exatamente. 2006 começou a surgir, começou a aparecer esse processo, né? E aí chegou na semifinal em 2006, perdeu para a Itália, chegou na semifinal em 2010, perdeu para a Espanha, 2 vezes aí perdeu para o campeão. Em 2014 foi o auge da seleção. De novo, quem quiser ouvir a gente falando em mais detalhes sobre isso, vale a pena buscar a nossa série da Copa do Mundo, que ficou uma série muito legal. E em 2014 é isso, né? Um time muito bom, campeão indiscutível, time que jogou melhor futebol naquela Copa de 2014, time que jogou um futebol extremamente moderno, time que meteu 7-1. É uma seleção que vai ficar marcada aí como uma das grandes seleções da Copa. Sem estrela, né? Sem um cara específico, né, que fosse grande atenção. Era um time coletivo que jogava muito bem, um time que soube usar o Brasil, né, para angariar simpatia, ganhou muitos torcedores ao longo da Copa. No começo, ganhou bastante gente com a camisa da Fla Alemanha, né, fez uma homenagem e comercial também, né, para vender camisa para flamenguista, claro. e deu certo também. É um time que vai ficar marcado. E em 2018 acabou não tendo nenhum sucesso, né? Não, e em 2014, né, cara, assim, a gente vê muitos caras, foi uma transição muito pertinente, né? Em 2002 para 2006,
ainda tinha o Kahn, ainda tinha o Ballack, né, que eram jogadores melhorzinhos ali em 2002. O resto da seleção de 2002 ainda muito envelhecido. Em 2006 a gente vê começando a surgir o Lahm, Podolski, que era o Golden Boy, né, Schweinsteiger. Esses caras, em 2010 ainda aparece ainda o Miller, ainda aparece o Klose sempre lá, né? O Klose sempre interminável. Mas a gente viu Boateng, Toni Kroos, Ozil. Em 2010 eu lembro que o Ozil e o Khedira apareceram assim, né? Porra, absurdo, jogando muita bola. E assim, o futebol defensivo, né, que foi consagrado pelo líbero, não sei o que, foi dando espaço para o jogo fluido, o jogo intenso, o jogo coletivo. Até que a gente falou que a Espanha soube aproveitar muito bem as bases do Guardiola, 2009, 2011, agora tinha mudado, né? O Guardiola foi trabalhar na Alemanha, no Bayern, a gente tinha o Klopp surgindo no Borussia, fizeram a final da Champions em 2013, a gente até tem um episódio bem legal sobre essa edição da Champions. E aí a Alemanha é mais ou menos o mesmo processo, né? Que a Espanha soube aproveitar muito bem o que estava acontecendo nos clubes, a Alemanha era um reflexo também do que estava acontecendo nos clubes alemães nessa época, né? O Bayern surgindo no cenário continental, o Borussia Dortmund se firmando, jogadores novos aparecendo, né? O Götze e o Reus. O Reus até nem jogou a Copa porque se machucou, mas é um cara que simboliza muito bem essa época. Isso é um time que soube se adaptar durante a Copa de 2014, né? O Lahm, que sempre foi lateral, com o Guardiola ele virou volante, porque é um cara muito talentoso, e o Low até tentou botar ele de volante na Copa, mas não deu muito certo, voltou para lateral. É um time que soube se adaptar, né? Isso é muito positivo, ainda mais numa competição de tiro curto. Você conseguir se adaptar é muito difícil, né? A gente vê muitos times que insistem com problema, até o próprio Tite em 2018, né? Que insistiu no Gabriel Jesus quando claramente não estava dando conta. A história mais batida que tem é o time que insiste até dar errado. E a Alemanha fez o contrário, né? A Alemanha soube se adaptar muito bem em 2014. Fez uma Euro ok em 2016. Sim. Perdeu na semifinal para a França, que realmente é um time que estava jogando muito mais. Jogadores muito bons surgindo, né? O Draxler, o Kimmich, o Podolski e o Schweinsteiger já mais pro fim da carreira. Entraram caras bons, o Draxler é bom de bola, o Kimmich, porra, um herdeiro maravilhoso pro Lahm. O Weigl. Parecia que você falou um merdeiro. Né? Um merdeiro, né? Ele estragou a carreira do Lahm. Em 2017, com um time completamente alternativo, ganhou a Copa das Confederações com o Brandt, o Timo Werner, Goretzka, vários jogadores muito bons surgindo aí, né? O Goretzka, por exemplo, é um cara que para entrar no lugar de Schweinsteiger é muito bom, né? Muito bom jogador. Enfim, e foi se renovando bem. Até acho que talvez fosse o time. É porque a Espanha em 2010 para 2014 também tinha muito bom jogador surgindo, mas é um time que foi colhendo fruto, cara, que não parou assim de colher fruto. Só que, mais uma vez, foi parando no tempo, né? Teve muita polêmica antes da Copa polêmica do Mundo de racismo. O Ozil teve um período conturbado entre Copas aí também, com questão de racismo. Não estava bem tecnicamente no Arsenal, mas até cobrado um pouco além da conta. O vestiário também estava dando certos sinais de racha. O Sané não foi convocado e pegou um grupo que é aquela coisa, né? Não é um grupo da morte, mas também não é um grupo baba. Não é Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Exatamente. Mas a Suécia, México e Coreia do Sul. Não é Chile, Holanda e coisa, né? É a Suécia que sempre chega numa nota 6 ali na Copa do Mundo, 5 talvez, mas que pode complicar. O México que primeira fase sempre chega e acaba passando e vai para as oitavas e perde, geralmente para o Brasil. E a Coreia do Sul, que é a Coreia do Sul, né? Até tinha o Son, que no Tottenham já estava ali tendo seus brilhos, mas também não era nada. E a seleção estreia perdendo para o México do El Profe Osorio, que pressionou muito. Prateleira, né? A Alemanha pressionou muito, mas foi mal na pontaria. E o Lozano endiabrado. Chuck Lozano. Parece o boneco Chuck, o apelido dele. Fez 1-0 no contra-ataque e venceu. O Ochoa, mais uma vez, aí crescendo em Copa do Mundo. Devia estar desempregado de novo. O goleiro que está sempre desempregado, está sempre agarrando muito em Copa. Quando ele não está desempregado, está no América do México. E vai para mais uma Copa 2022, né? Pode esperar.
E aí, no segundo jogo contra a Suécia, é um jogo vencido na Bacia das Almas, né? 1-1, muito difícil, jogo com o time mal no ataque. E aí, no último lance, precisou da genialidade do Toni Kroos numa falta, que ele fez um golaço, a bola dali uma falta, como os antigos Zona diriam, morta, né? o escanteio de pernas curtas, que foi ali na zona lateral da área, ele bate pro gol, faz um golaço e deu um respiro para essa Alemanha, que só precisaria ganhar da Coreia do Sul, já eliminada na última rodada no estádio de Kazan, jogo que teve as seguintes escalações. A Coreia entrou com Jo Hyun-woo, Lee Yong, Jung Yong-sun, Kim Yong-won. Hong e Hong Shu fecha a linha de defesa. No meio-campo, não, ainda tem o Jang Yun-sun na defesa. No meio-campo tem o Jung Woo-young, o Lee Jae-sung e o Ku. Sim. Ku Jia-chul. Moon Seung-min, Ju Ye-song e o Son. Atacante aí, que é quem importa desse time, grande nome da história do futebol sul-coreano. A Alemanha entrou com Neuer, Kimmich, Süle, Hummels e Hector. Khedira, Kroos, Goretzka e Ozil no ataque, Reus e Werner, Timo Werner, time treinado pelo Joachim Löw. O Melequento. Não, falando desse jogo da Suécia, assim, mais uma vez, né, igual contra o México, a Alemanha atacando do jeito que dava, no sufoco, errando muito no ataque, pecando muito no ataque, e essa falta é aquela que o Toni Kroos deu um toquinho de meio metro ali não lembro quem dominou a bola, mas que nessa coisa de meio metro que foi pro lado, foi o suficiente para aumentar o ângulo que ele podia bater, ele bateu no outro ângulo do goleiro. É um lance de genialidade do Toni Kroos. Absurdo. Muito absurdo, e foi no último gota de suor que tinha do jogo. E ele parecia que ia dar, né? A gente falou, beleza, a Alemanha agora com esse gol encaixa. Agora vai. Agora vai. E não foi. E um rápido detalhe, a Coreia do Sul não estava eliminada ainda não. Ainda estava brigando com a Suécia, é que a Suécia já tinha 3 pontos. E se o México ganhasse da Suécia, a Coreia do Sul podia muito bem passar, cara. Podia passar no saldo. Estava quase eliminada, mas tinha chance. Tava brigando de foice ali. Os 3 estavam brigando de foice, né? Alemanha, Coreia do Sul e Suécia. É porque a Coreia do Sul ganhou da Alemanha, só que ficou de fora porque a Suécia também ganhou. O México já estava classificado. Isso. E aí, foi um grupo muito louco, né? Acabou que a Alemanha, em vez de os outros... muito doida. A Alemanha desceu de patamar ali, né? Ficou na segunda prateleira com todo mundo. E nesse último jogo, cara, assim, quem jogou com experiência, quem parecia que estava ali jogando há muito tempo, Copa do Mundo, quem parecia que era atual campeão, era a Coreia do Sul, botou a Alemanha para suar, né? A Alemanha não jogou nada desse jogo. Não jogou nada. Khedira foi muito mal contra o México, não jogou contra a Suécia e voltou pior ainda contra a Coreia, né? A Coreia muito bem no contra-ataque, com muita experiência para amarrar o jogo, amarrando muito bem o jogo. Até apelando um pouco para a violência, mas assim, aquela violência que não é porradaria aleatória, né? Sabendo esfriar o jogo, sabendo parar o jogo com falta. O Ozil até reclamou muito, teve um lance que ele ficou sem a chuteira, reclamou pra cacete. Mas a Coreia segurando, e a Alemanha, mais uma vez, muito mal nas finalizações, atacando de qualquer forma. E a gente teve gol do zagueiro Kim Yong-won e gol do Son também aí. 92 e 96, né? Gol no finalzinho, né? Teve esse, né? O gol no finalzinho do Son que sacramentou. Eita, deu uma engasgada aqui. Que sacramentou a eliminação da campeã Alemanha. E com isso a gente vai chegando ao final dessa série de 2 episódios da série Grande Certame 2 pontos vergonhas, na qual a gente estuda e tira a gente nem falou das razões aqui da Alemanha. A Alemanha com ataque... Falou ao longo do negócio, né? Enfim, só pontuando aqui, né, que a Alemanha o tempo todo jogando com a sensação de que qualquer hora a gente pode ganhar, né? Muito salto alto essa seleção. Isso foi até os próprios jogadores falaram isso, que sensação de que assim, não, qualquer momento a gente faz o nosso gol e passa, né? O vestiário rachado, teve briga, o Hummels cobrou muito o time depois das derrotas, o ataque bizarramente mal, só fez mais gol que o Panamá, a Alemanha fez 2 gols na Copa, o Panamá só fez 1.
Os caras, o Boateng e o Neuer estavam voltando de lesão, o Draxler, o Ozil, o Miller estavam numa fase ruim nos clubes, o Khedira jogou muito mal na Copa e caiu nas coisas, caiu nos mesmos problemas que a Espanha caiu, por exemplo, né? O time ficou previsível, não conseguia. Se teve muito mérito para variar durante a Copa 2014, chegou 2018 previsível, e agora, mais uma vez, né, o Low ia ficar até 2022, acabou saindo antes, entrou o Flick agora, né, ver se dá uma arejada aí nesse time. E tem jogadores jovens, né, o Bayern de Munique tá com um time bastante renovado, tem o próprio Goretzka, tem o Havertz no Chelsea, que sabe fazer gol em jogo decisivo, sabe é um cara muito. que eu tenho bastante interesse de ver ele numa Copa do Mundo, como é que ele daria, então teve uma renovação, acho que a Alemanha chega bem para a Copa 2022, se classificar, vamos ver como é que vão ser as classificações, né, desses times todos que a gente está falando. A França foi campeã da última Copa, vamos ver se vai passar vexame de novo, agora em 2022, se seguir a tradição aí vai passar vexame, mas é um time muito bom, que teve um susto agora na Euro, que foi a quem na Euro, né? Que foi a quem, aí pode ser que deu uma acordada na seleção, a Espanha renovando, a Itália também com renovação muito boa, campeã da Euro, então acho que são 4 seleções que agora para a Copa de 2022, já no ano que vem, ai que delícia, Copa do Mundo, a gente vai falar muito dessa Copa do Mundo. Se tudo der certo, empicham o Qatar até lá e botam em alguns países sérios nessa merda. Ou bota no Brasil, tomara, né? Não precisa ser um país sério. Aí eu morro. E aí é isso, né? Temos 4 seleções que podem ir bem nessa Copa de 2022. Estaremos falando sobre elas também em 2022. E com isso a gente chega ao final desses 2 episódios dessa nossa série Grandes Certames, vergonhas, exclamação. Se você quiser acompanhar as gravações do nosso podcast, você pode seguir a gente na twitch.tv/Armário da Bola, e para saber quando a gente vai fazer essas gravações é só ficar atento nas nossas redes sociais. Estamos como @armário da Bola em todas as redes sociais. Estamos produzindo conteúdo no TikTok, estamos produzindo conteúdo no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar. A gente aparece aí para falar de futebol, discutir, conversar com todo mundo, lembrando sempre que nossos programas, nossos episódios são um início de conversa. A gente faz esse programa para conhecer gente, conversar sobre, debater, ver novas visões e entender também qual a visão do pessoal que escuta a gente sobre aquilo que a gente falou. Chico Freire, seu destaque final. Meu destaque final vai para o Brasil 2006, né, que escapou da maldição. Aquela bagunça que era o Brasil 2006, fazendo suruba na Suíça, escapou aí da maldição, das garras, da zica dos campeões. O Brasil, né, não foi citado aqui nesse episódio, felizmente. Não, tu estava falando agora de Copa, que ano que vem, cara, eu lembro que acabou 2014, a gente falando assim, caraca, aí próxima Copa a gente tem que entrar direto lá. Não, a gente vai estar na Rússia 2018. Mesma coisa agora, né? Acabou a Rússia, não, a gente vai estar no Qatar 2022. Cara, não vai não. Acho que não vai. Acho que não vai. Acho que não teremos condições financeiras de ir pro Qatar, a não ser que ganhemos. Que a gente ganha na Mega Sena até lá, né? Verdade. Ou mudam a Copa pro Brasil, né? A Argentina se considera campeã moral de 98? Não entendi. A Argentina ficou no grupo em 98, né? Então, talvez pode ser isso. Mas é uma maldição aí interessante pro futebol. Eu gosto muito da seleção francesa. Eu não gostaria de zicar. A Argentina ficou em 2002 também. Todo mundo ficou em 2002, né? O Portugal, que o Figo, ficou também. Caíram no grupo da morte, real. Contra a Nigéria, obviamente. Nem preciso ver o grupo para saber que a Argentina estava contra a Nigéria em 2002. Não, mas essa zica aí é uma zica que perdura. Eu espero que continue perdurando. Eu gosto muito da seleção francesa, mas eu gosto muito de zica também. E eu gosto muito de rir. Então, se tudo der certo, a França cai contra uma ex-colônia aí em 2022. Se tudo der certo, a gente pode ver aí uma Costa do Marfim tirando a França. Quem que tá bem da África, né? Deixa eu ver aqui. Sempre tem Camarões, chega bem. Vamos ver.
torcer para que aconteça de Eliminatórias novo. África, Copa 2022. E aí, quem sabe, daqui a 20 anos a gente faz um novo Grande Sertão Vergonhas, falando de 4 seleções campeãs que caíram. E... Daqui a 15 anos, né? E com isso a gente chega ao final desse episódio. Segue a gente aí nos feeds, Spotify, divulga a gente, ajuda a gente a divulgar. E a gente agradece a todo mundo que ouviu a gente no feed e a todo mundo que acompanhou a gravação ao vivo na twitch.tv/Armário da Bola. A gente se encontra na próxima. Valeu! Dá 5 segundos, faltam 5 segundos para fechar 1h30. Valeu! A gente termina o podcast, mas dá para esperar aqui. Valeu, gente. É obrigado, Pereira, Tuzi, galera que apareceu aí. Pô, mal galera. O Douglas Costa Alemão. Garden falou aí, o Neopopop falou aí, o pessoal participou. Obrigado a todo mundo que tava aí. Ficou bom o programa, hein? Deu bom. Gostei. Cara, gostei muito. Gostei muito. Fluiu bem. Eu acho que o segundo vai acabar ficando menor do que o primeiro, mas acontece. A gente vai cansando até o final. Mas eu acho que a pauta um dia seguiu bem também. É isso, né? Agora a gente tá só ganhando minutos aqui pra Twitch pagar dinheiro, ganhar doletas. É isso que a gente quer. Petrodólares da Twitch aí. Bezos dólares, né? Que é o Bezos que é dono da Twitch. Vamos roubar os dólares desse desgraçado até ele não poder mais voar de foguete, né? Sim, vai acontecer. Cara, de centavo em centavo. De grão em grão, a galinha manda o papo. Valeu, gente. Beijo. Valeu. Até a próxima. Amanhã, não. Quinta talvez tenha Reclamo Watch Party do jogo da seleção. E sábado tem live também. Estaremos aqui. Quinta talvez, sábado com certeza. Valeu!